Buenos días, manito. Hoy me levanté la mañana temprano. Yo pensaba muchas cosas, mi pasado. Y así, manito, para ser sincero con usted que está me viendo, mira, mira la foto aquí. Es aquí, y todo, es aquí, es aquí país que yo vivía, Uruguay. Y es aquí país que yo nací, país que, país que yo nací, Haití. Y es aquí país que yo estoy. Ghana. Estoy en Ghana, los países africanos. Todo el mundo está aquí. Yo no tengo problema con el mundo. Solo que me levanto hoy y me siento feliz. Yo siempre estoy solo. ¿Cuántas personas solo? Personas siempre piensan alguna cosa en el pasado. ¿Sabe por qué me siento feliz? Hoy yo tengo 28 años. Tengo 28 años hoy. Y ya pasó por muchas cosas. Yo siempre dije, ya sufrí mucho racista. Só que me siento feliz porque mi pasado no fue un pasado muy mal, porque yo tomo mi trabajo serio. Yo soy hombre que sufre mucho también, para no pensar que estoy aquí, mira, estoy en África, casa, pero ese casa no es mío. Yo estoy pagando lugar, igual como y todo el mundo. Y yo sufrí por culpa del gobierno maltratando población, porque yo nací en Haití, yo vine para acá en África para trabajar porque yo nací en un país pobre. Yo prefería estar en mi país, que mi país es pobre. Yo vine para acá en África para trabajar. Todo fue culpa del gobierno. El gobierno maltrata a nosotros. Y todo mundo, cuando el gobierno maltrata al pueblo, todo mundo sufre. No importa, usted no merece, usted merece, usted sufre, porque yo soy hombre sincero. Yo nunca voté por nadie. Todo país que yo vivía en Venezuela, Uruguay, estoy en Ghana, yo no voté por nadie, yo no confié humano. ¿Entiendes? Porque pessoas são metidas. Só quando pessoa sempre metiendo, yo voy a ser un presidente, yo voy a ayudar el pueblo, cuando llega el pueblo, humano es malo. Cuando llega el pueblo, cuando presidente llega el poder, ele não pensa mais ajudando outra pessoa, só pensa a ellos mismos, porque a maioria de pessoas são egoístas. Por isso que eu nunca votei por nadie, porque eu sempre confio em Deus. Eu não confio em humano, pero eu sofri por culpa dos outros, porque eu sofri por culpa da pessoa que vota para el presidente. Y yo soy también preocupado por el presidente, porque quien manda un país es el presidente. Si el presidente dice así, yo no quiero, yo no quiero haitiano en mi país, yo tengo la culpa de eso. Ahí me voto. Ah, está bien. Yo voy a sufrir por culpa de otra persona, porque el presidente dice que no quiere haitiano en el país de ellos. ¿Entiendes? Yo sufriendo por culpa de otra persona, porque yo nunca voté por nadie. Yo nunca confié, siempre confié en Dios. Pero yo estoy en el mundo. Si el mundo está mal, yo pago. Pessoa buena que paga. Entendeu? Usted es buena persona, usted que paga. Yo pago por culpa de otra persona. Hoy, manito, estoy en ganar. Lo que me siento feliz porque yo veo que como mi trabajo, yo trabajo, pero mi trabajo me ayuda mucho porque yo jugando fútbol aquí en Ghana, yo siempre jugando fútbol. Yo nací en Haití, yo jugando fútbol en Haití también. Siempre jugando fútbol en Haití, cuando yo jugando fútbol en Haití, yo nunca, yo ganaba nada de clube, ¿entiendes? Yo empecé jugando fútbol en Haití cuando yo tenía 13 años, ¿no? Jugando fútbol en Haití, aquí está Haití. Yo siempre jugando fútbol en Haití, nunca yo ganaba nada. Pero yo, no, Uruguay, ya fue campeón, no Uruguay. Por eso que me siento feliz, porque, ¿sabe por qué yo fui campeón? Porque yo siempre tomo mi trabajo serio. Cuando yo jugando fútbol en Uruguay, yo concentrado en mi trabajo. Concentrado en mi trabajo, yo tomo mi trabajo serio, yo fui campeón en Uruguay. No, yo no fui campeón con competiciones muy grandes, pero yo fui campeón en Uruguay. Esto también me daba una felicidad en Uruguay, ¿entiendes? Porque yo fui campeón en Uruguay, mi hermano. Soy yo y Dios que sabe que nosotros somos, porque fútbol, ele tiene una ley. Fútbol tiene una ley. Porque fue campeonato, porque siempre yo jugaba campeonato en Haití, en Uruguay, en Venezuela, yo siempre jugando campeonato. Campeonatos son mucho complicados, porque cuando yo estoy jugando campeonato contigo, jugamos campeonato, tiene dos partidos en campeonato. Tiene un partido en mi casa. Mi casa, si yo estoy jugando contigo en mi casa, es verdad, yo tengo más personas que a favor de mí que usted, ¿entiendes? Mi familia siempre va a favor de mí, va contra usted. Pero cuando yo tengo que ir para tu casa, tú vas a tener más personas a favor de ti, más que yo. Porque yo estoy ganando en tu casa, tu familia siempre va a favor de ti, va contra mí. Que yo fui campeón, por eso que me siento feliz, yo fui campeón.
já sofri muito racista. Tipo assim, quando a primeira vez que eu fui no Uruguai, primeiro final que eu jogava no Uruguai, eu ganhava 1-0, foi um gol de eu, uma assistência dele, melhor jogador que estava na equipe, que ele é um negro mexicano que se chamava James, que me dava uma assistência de um gol, no Uruguai, em 2017, primeira vez que eu fui campeão. Eu fui campeão em cima da melhor equipe que estava jogando o campeonato do Uruguai, eu fui campeão em cima dele, eu ganhava 1-0, foi um gol de eu, pero eu fui campeão no Uruguai, sofria muito racista no Uruguai, ¿entiendes? Tiene personas que aprovechaban me tratar mal cuando yo jugando no Uruguay, me llamaba negro feo, o haitiano negro feo, más cuando yo hice un gol y me trataba más mal, me dijo que, oh, negro feo, haitiano, vete a morir, me trataba mal. Pero cuando yo jugaba en Venezuela, tiene un treinador que me daba un consejo, ese consejo que me ayudaba jogando futebol que aquele lugar mesmo, porque Venezuela também eu sofri racista quando jogando futebol também. Tem Venezuela também, isso é a mesma coisa igual, isso é a mesma coisa igual como o uruguaio. Tipo, quando eu jogando futebol, não, Venezuela também tem a pessoa que aproveita me tratar mal, mesmo assim, oh, negro feio, porque se é assim quando eu fui jogando na outra equipe, na casa de outro equipe, aí a pessoa me tratava mal, para eu não concentrar no partido, para eu poder perder o partido. Tem um treinador que me disse assim, mano, não haga caso lo que a pessoa te diga, quando está jogando futebol, concentre no partido. Isso aqui que me ajudava muito. Eu fui jogando no Uruguai, eu consegui ser campeão, um lugar que eu tinha muito inimigo, pessoa que me odiava, que me tratava mal, que me chamava negro feio, ou que me chamava, oh, haitiano, tu te vai morrer, quando eu hice um gol, e eles se molestam, começam a me tratar mal, mas eu concentrava e eu conseguia ser campeão. Aqui que eu sou pessoa que sofre muito racista, porque, mano, eu tomo meu trabalho sério. E tudo o que eu passei no meu passado, só Deus que sabe disso. Quanto eu fui muito racista e eu não odio a nadie. Eu não odio a Venezuela, não importa que eu fui muito racista em Venezuela. Eu não odio o Uruguai, entendeu? Eu não odio o país que eu estou. Eu não odio a Haiti, aqui que eu sofrendo por culpa de outra pessoa. Eu te digo, como quando a pessoa vota, o presidente sempre fazendo merda e todo mundo paga. Eu pago por culpa de outra pessoa. Só que eu não tenho problema com o mundo. E para tu ver aqui, mano, tenho foto de tudo aqui. Foto de todos os países do mundo. Essas fotos aqui são todos os países do mundo. País que eu estou, em Ghana. País que eu vivia em Uruguai. Esse aqui também eu aprendi muita coisa também. Que não existe países malos. Existe pessoas malas. Existe país malo. Como eu disse, existe país malo. Se tu está vendo um país, tu está passando hambre, tem razão. País malo. Não tem como, porque tu não pode ver um lugar que está passando hambre, não? ¿Entiendes? Olha, Haití é pobre, estou aqui em Ghana, porque estou em Ghana. Porque Haití é pobre, eu não tenho culpa que Haití é pobre, sofrendo por culpa de outra pessoa. Aí eu vim para cá em Ghana para ir para trabalhar para buscar a vida melhor. Levo minha família sempre, ¿entiendes? Pero se um país, mano, tu está um país, tu não está passando hambre, pero não importa que tenha alguma pessoa que te trata mal, o país não está mal. Existe pessoa malo, existe pessoa racista, existe pessoa de todo. Pessoa racista, pessoa que gosta de discriminar. Outra pessoa que joga por aparência existe, mas não existe país malo. Só existe pessoa malo. Só existe país malo quando o país não tem comida para tu comer. Se tu está comendo, tu consegue comer, tu consegue viver. O país não está mal, entendeu? Tipo assim, eu fui campeão 2020, 2017 no Uruguai. Sabe por que me sinto feliz? Fui campeão, eu aguentava mil lágrimas por tanta racista que eu sofri quando eu vivia em Venezuela, Uruguai. E o treinador venezolano que me dava conselho quando eu estava em Venezuela me dijo que não haga caso lo que a pessoa te diga, concentre no partido. Esse treinador me ajuda muito, eu consegui jogando futebol, qualquer lugar, não importa que eu estou jogando no lugar, a pessoa não me quer, me trata mal, eu consegui concentrar no meu trabalho, entendeu?